Aí, deu certo. Então, oficialmente, gente, agora, depois desse pequeno bug aqui na gravação, iniciamos a nossa 7ª reunião da nossa primeira jornada. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, o nosso episódio é sobre as unidades curriculares. Antes de eu começar, eu até vou tentar tomar cuidado caso alguém chegue na sequência. Quem aqui trabalha com português e matemática? Para eu já organizar os grupos hoje, pensando nesses componentes. Alguém de português e matemática? Eu, de fato, não vou lembrar, gente. Eu sei do Júnior, que é ciências. Eu lembro da... Não, já falo do portfólio. Pedagoga. A Vanderlei é pedagoga, eu lembro. A Mary é de matemática, não é? Em um período, Mary? Matemática, ela lembrava. Eu sou português. Igor, você é português? Isso. Tá, beleza. É porque, já me adiantando aqui, se chegar mais alguém, deixa eu só observar quem está aqui na chamada. Paula, acho que é pedagoga, né, Paula? Beleza, eu vi tua câmera, vi que você confirmou. Algumas pessoas eu lembro, outras não lembro agora. Só estou perguntando para que no momento, né, do nosso Em Ação, a gente consiga se organizar para a galera de português e matemática, dar apoio e suporte no Em Ação, visto que nós vamos trabalhar hoje com as unidades curriculares, mas pensando como elas apoiam a recomposição de aprendizagem por meio dos descritores, tá? Boa tarde, acho que foi a Laudenice que chegou. Laudenice, será que foi a Laudenice? Foi. Laudenice, você é de português ou matemática? Não, prof, eu sou de arte eletiva. Tá, ok. Eu só vou tentar dividir a galera de língua portuguesa e matemática para apoiar os grupos. Como o que eu estou vendo aqui, talvez eu faça só 2 dos 4 indicados para dar esse suporte. Não que a gente, que é o meu caso também, que não sou de língua portuguesa ou matemática, não consiga desenvolver atividade, longe disso. Mas é bacana ter essa interdisciplinaridade nesse momento para a gente conseguir apoiar. A Virgínia, boa tarde, Virgínia, eu sei que é da equipe pedagógica também. Boa tarde. Então, a Virgínia não é de português e matemática também, então vamos ver como vai ficar. Então, hoje, só respondendo já a pergunta do Júnior, a gente tem a nossa autoavaliação no portfólio. Eu vou deixar os 10 últimos minutos para isso. Então, não tem registro sobre a reunião, mas é uma autoavaliação de até hoje sobre vocês mesmos, né, enquanto cursistas. Tem apenas o print da turma que eu mando na hora para vocês também. Eu deixo lá, ou vocês podem tirar no finalzinho. Eu paro de compartilhar a tela para isso, porque hoje o portfólio é, na verdade, para finalizar e vocês me entregarem, porque a data é até sexta. Diga, Paula. Prof, uma dúvida. E nesses prints que é tirado, a gente precisa estar colocando no portfólio? Você pode pôr ou o link ou o print da atividade. E outra dúvida. Na semana que vem, serão as apresentações? Sim, isso eu já ia comentar. As apresentações, elas... Deixa eu passar para o próximo slide aqui, que eu quero mostrar com essa tela. As apresentações, elas ocorrerão no encontro 8, vamos chamar de roteiro para facilitar aqui, no roteiro 8 e no roteiro 10. Por que nós vamos pular o roteiro 9 para apresentações? Nós teremos o roteiro 9, porque o nosso roteiro 9 é o roteiro 3. Ele já está pronto porque nós não tivemos lá na semana do carnaval. Então, é o mesmo roteiro que foi trabalhado na quinta e na sexta, da galera que estava quinta e sexta na semana do carnaval tendo curso, ele veio para cá. Para deixar de forma uniforme para todos os grupos de formadores, eles preferiram deixar as apresentações entre o 8 e o 9 por conta do feriado de Páscoa, tá? Hoje eu vou já organizá-los, inclusive. Aí ontem até a galerinha da noite teve uma dúvida. Prof, mas não eram 9 encontros? Por que a gente vai até o 10? Considerem o número do roteiro. A gente não teve o 3. São 9 encontros no total, mas a gente não finaliza no roteiro 9. Nós finalizaremos no roteiro enumerado como roteiro 10, porque o núcleo do formadores organizou por número de roteiros, tá? Então, este é o motivo, né? Já aqui me adiantando também. Sobre essa questão das apresentações.
Lá no finalzinho, Paula, eu vou organizar os interessados em apresentar no próximo encontro para a gente deixar isso pronto já, pré-estabelecido, tá bom? Margarete, boa tarde, eu vi que você chegou agora. Eu estou fazendo uma conferência de quem trabalha com português ou matemática. Eu não lembro agora de cabeça, você é de língua portuguesa ou matemática? Boa tarde, professora. Eu sou pedagoga e não atuo em sala de aula. Tá bom, beleza. É porque nosso Em Ação, eu vou tentar dividir a galera de matemática e português para apoiar a gente que não é da área, porque trabalharemos com recomposição, tá? Só para eu conseguir dividir vocês. Provavelmente teremos até então só 2 grupos. A Mary e o Igor, né, vão comandar. Mentira, não vão, não. Mas eles serão os pontos focais para nos ajudar, nos apoiar hoje no nosso Em Ação, tá? Deixa eu só voltar aqui, então, eu adiantei aqui no slide só para falar dessa configuração, lembrando, né, da presença de vocês aqui, que é muito importante, fundamental para a nossa jornada de aprendizado. Lembro também que essa presença, né, a gente sempre comenta para que ela seja mais humanizada e que vocês consigam aproveitar esse investimento de tempo, participando ativamente, compartilhando as ideias de vocês, né, em grupos, e também para que vocês não se esqueçam do registro da presença de vocês, como prevê o nosso manual, por meio da câmera ligada, tá? Tentem manter pelo menos 75% da reunião. Para o Power BI, quando ele faz essa verificação, né, ele às vezes confronta com o que a gente coloca no RCO, e às vezes as tutoras, né, tanto é que vocês devem ter visto uma postagem da Marisete, a nossa tutora, inclusive lá no nosso Classroom ela postou sobre as avaliações, elas que geralmente fazem essa verificação, porque elas são as nossos pontos de equipe pedagógica, digamos assim, tá? Nossa agenda de hoje corresponde a um acolhimento agora de 10 minutos, falaremos das unidades curriculares, teremos o compartilhamento, né, o Em Ação, por isso que eu já me adiantei aqui para tentar organizá-los com grupos com língua portuguesa e matemática, e também queremos te ouvir, é o nosso formulário, e o final da reunião vou deixar para vocês aproveitarem para finalizar o portfólio e já clicar em entregar, porque a data de entrega é até sexta. Nosso objetivo de hoje, eu já me adiantei aqui para que eu pudesse tentar organizar os grupos, é estabelecer as relações que existem entre as unidades curriculares e a formação diversificada, né? E os componentes curriculares. Só para deixar claro, desde o momento que eu falei o título hoje do nosso encontro, eu estou falando em unidade curricular. Nós chamamos assim agora aquilo que é diversificado, tá? É a parte que não corresponde aos componentes antigamente chamados de disciplinas da BNCC. Então, é a eletiva, é o pensamento lógico, é a robótica, eu já falei eletiva, né? É o projeto de vida, empreendedorismo, práticas experimentais, é aquilo que não corresponde ao componente curricular da base, tá? Para o acolhimento, a gente traz uma reflexão. Olhem essa foto super atual de 1957. Olhando para essa foto, é uma turma de um grupo escolar. Grupos escolares eram chamados assim, né? Esse conceito, na verdade, surgiu lá em São Paulo, que demonstrava a reunião das antigas escolas que estavam geralmente isoladas em determinadas localidades ali, enfim, né? E até acabou se consolidando pelo Brasil. Então, eram escolas mais simples, né? Não era um colégio ou escolas, eram grupos escolares que geralmente, né, eram de madeira, com salas de aula praticamente, salas de professores e apenas pátio e secretaria. Eram ambientes bem pequenos. A nossa reflexão hoje é olhar para essa imagem e tentar estabelecer uma relação entre essa sala de aula lá de 1957 com o que, né, você poderia fazer na sua turma. Vocês conseguiriam dar aula numa turma exatamente como está aqui nessa imagem? O que vocês notam de diferença? O que vocês percebem do que é hoje, atualmente, uma sala de aula para vocês? O formato com que eles estão sentados ali, enfileirados, os meninos separados no fundo, as meninas na frente. Uhum. Alguma coisa
nesse sentido? Sim, as meninas todas de saia, inclusive, né? Um uniforme bem. Não sei se a gente pode chamar de uniforme sexista, talvez, não sei. Mas as vestimentas, as carteiras, que era um baú, né? Era um baúzinho que se abria e colocava-se o material dentro. A questão de estarem enfileirados. Então, era uma configuração bem diferente, né? Não sei se alguém mais reconhece algo e quer comentar sobre. Até essa questão da organização ali, teve um ano em que eu estudei no ensino, não lembro se foi no médio, acho que foi no médio, a escola separou somente meninos e somente meninas. Aí eles fizeram um ano assim, foi terrível, e aí eles voltaram. E desligou seu microfone, Júnior. Na turma das meninas tinha muita conversa, e na Ah, dos meninos tinha muita bagunça. Daí eles viram que não funcionava. Muito atrito, sabe? Então daí eles voltaram no ano seguinte. é bom Mas, juntar a bagunça com a conversa. daí se equilibra, né? Dá uma equilibrada, fica só a bagunça, não dá muito certo. Mas assim, aqui a gente, não sei se alguém mais reconhece, que talvez tenha estudado em salas nessa configuração, né? De recurso, o que será que tinha nessa sala para dar aulas? Quadro e giz. Apenas quadrigis, né? Não haviam outros recursos. Hoje a gente tem uma configuração diferente, né? A gente tem o Educatron, que é um recurso. Mas tinha o Educatron também, que era a régua. Ah, Educatron é sim, uma beleza. isso é verdade. Um pouco mais analógico, né? Mas eles se limitavam de recursos didáticos, né? Não é da época, inclusive, olhando o PNLD, que existiam livros didáticos também. Então, era muita escrita, era muito ditado, eles escreviam provavelmente muito mais. Claro, tem pontos positivos e negativos disso, com certeza, né? Mas comparando-se com o de hoje, o meu 6º ano, vou falar por mim, não renderia se eu não tivesse um apoio de material didático, porque eles teriam muita dificuldade de escrever tudo que eu precisasse que eles registrassem, né? Hoje a gente usa a leitura, a interação, outros recursos e estratégias, né? Então, claro, eles veriam lá do 5º ano de forma diferente também, mas eu sentiria bastante dificuldade. Vanderly, por favor, pode comentar. Eu acho que eu sou a mais velha da turma. Eu peguei essas carteiras e eu sou desse modelo de escola, tá? E a minha sala também era mista, eram as carteiras de baú no sítio, em fazenda, tá? E era bem assim, meninos lá atrás, as meninas na frente, só que a sala era muito quieta e a gente tinha um respeito muito grande pelo professor. E além da régua, professor, tinha o apagador que voava na tua cabeça se você conversasse, tá? Então, a nossa professora era muito brava, porque na minha sala tinha, nas salas tinha uma sala de 1º e 2º ano, outra de 3º e 4º, tá? E as professoras daquela época eram muito bravas e muito exigentes. Você não podia conversar nada em sala de aula. E eu entrei na escola em 65. Eu sou uma das últimas, eu acho, que já pegou a pré-escola naquela época, tá? E na minha época, para entrar para o ginásio, eu fiz admissão. Então, eu tenho já um pouquinho mais de anos do que vocês. Então, eu peguei toda essa época, toda essa turma, toda essa geração. Mas é uma época que dá muita saudade. Para mim, não para vocês, porque não tinha movimento, não tinha tecnologia. A tecnologia era a cartilha Caminho Suave, tá? Era a única coisa que a gente tinha em sala de aula de 1ª a 4ª série, e o professor Giz. Só isso que tinha. E, na verdade, não é que é mais anos, né, Vanderly? Mais experiência, mais vivências que você tem aqui, vem compartilhar com a gente, né? Tem os pontos positivos, acho que essa questão em determinado ponto, né, da disciplina, do respeito, era diferente, provavelmente. Não era para eles terem medo, né? Eu nunca gosto que eles tenham medo da gente, assim, enquanto professor, porque eu acho que daí
perde uma certa confiança nessa relação professor-aluno. Mas era um respeito muito grande. Né? Era diferente mesmo. Era. E as famílias, a cobrança também era outra. Meu pai jamais admitiria se eu respondesse um professor ou qualquer aluno respondesse um professor. Tá? Então, não podia fazer isso. Com certeza, né? E hoje em dia a gente tem pais, infelizmente, né? Vamos entrar nessa camada que acaba desrespeitando os professores, né? De diversas formas, às vezes é de uma forma indireta, mas isso acontece, né, Vanderly? Laudenice, por favor, pode comentar também. Prof, graças a Deus, hoje eu estou em casa, o horário deu certo. Aí a professora falando, eu corri ali no quarto e olha o que eu achei, vou compartilhar com vocês. Nossa! Então, né, faz lembrar muito tempo que eu estudava, eu sou essa de calça vermelha. Reparem que os meninos estão separados das meninas, e lá atrás, a janela parecida, a madeira, né, e para ajudar, né, minha mãe era professora, então, você sabe, não podia abrir a boca, né? Sim. Mas era um tempo assim, acho assim, era um tempo, igual a professora falou, acho que quem viveu sabe, era muito mais respeito, né? Era, de certa maneira, muito mais fácil de dar aula, digamos assim, né? Porque o pai era parceiro da escola, agora não, agora o pai, às vezes eu tenho a impressão que ele é contra nós. Alguns são, não tinha duvido, tecnologia, né? Não tinha tecnologia, mas o professor naquela época ele também dava um show. Então, acho assim, porque ele não tinha o que ele trabalhar, então era só o material mesmo que era disponibilizado ali para eles. Então, a gente for ver, era um show, ele dava um show, que ele tinha que fazer, ainda tinha que ser o merendeiro, o que limpa na escola tinha que ser tudo, né? Então, acho assim, é um tempo que é bem válido lembrar, muito interessante essa dinâmica que a senhora fez, muito. Porque a gente tem uma sensação, né, assim, olhando, primeiro da disciplina, né, até ontem os professores da turma da noite perguntaram, será que eles tiveram que posar para foto, mostrando que eles são todos quietinhos, ou realmente a sala de aula era assim? Que dá essa sensação de disciplina. Então, tem prós e contras dessa época, como eu comentei, né, da gente resgatar a nossa memória. Eu, de fato, lembro de carteiras de madeira, gente. Eu lembro de uma coisa, assim, muito parecida de baú, mas não exatamente assim. Eu já estudei, nunca estudei em separado de meninos e meninas, isso não. Mas onde eu estudei, o colégio tinha um colégio parceiro, que daí tinha agenda contando a história, que onde eu estudava há um tempo antes era só de meninos, e a outra escola na outra esquina eram só de meninas. Isso acontecia. Mas eu já peguei uma época que as turmas eram mistas, né? E não sentava-se separado assim também. Paulo, pode... Sabe uma coisa? Pode falar, Vanderly. Sabe uma coisa que me chama a atenção e que sempre me chamou a atenção? Por mais difícil que fosse, as professoras daquela época, elas planejavam tudo que elas iam dar na sala de aula, porque elas levavam um caderno, e no caderno você observava que elas tinham tudo planejado, no dia a dia, tudo que elas iam trabalhar com os alunos. E não era cobrado, porque não tinha ninguém que ia lá no sítio ver se ela estava trabalhando ou se ela não estava trabalhando. Só que hoje, quando eu lembro delas, eu verifico que elas faziam o seu planejamento. Com certeza, né? Hoje tudo está diferente, como vocês sabem, né? A gente tem... digamos que corresponder a uma organização da mantenedora, que a gente precisa, né, corresponder a um fluxo que vem lá da SED, que passa para o núcleo, que passa para as tutoras e assim vai, né? Eu acho que essa autonomia hoje ela é diferente. Vamos chamar de autonomia diferente para não querer também atacar dizendo que não temos mais essa tal autonomia, né? Mas eu não duvido disso, Vanderly, porque não havia essa movimentação mesmo. Paulo, pode comentar, por favor? Acho que só fazendo uma comparação, eu estudei numa escola que tinha uma configuração parecida em relação a meninos e meninas estudando separado, que era o colégio da Polícia Militar. Hoje acho que nem é mais assim, acho que eles são mistos já, acho que as turmas já são mistas, mas na minha época o turno era separado, então de manhã só tinha meninos, à tarde só tinha meninas, e à noite só meninos também no ensino médio. E funcionava bem, na verdade, funcionava bem porque virou a cultura da escola, então todo mundo era adaptado a
essa questão, né? Funcionava muito bem a questão do respeito aos professores. Acho que daí, pela questão militarizada, assim, também, a questão de respeito aos professores era bem grande e não tinha esses problemas que a gente vê hoje, né, nas nossas escolas. E é isso. E daí separavam por turno, né, ainda, né, sexista, né, com certeza. Hoje acho que os colégios cívico-militares não adotam, né, essa questão, mas o colégio da polícia militar, eles têm, na verdade, como mantenedora SED, mas eles têm as regras próprias, então eles conseguiam fazer isso da forma como eles gostariam. Mas aqui a ideia é despertar tudo isso para vocês olharem para a realidade atual e pensar como seria você dar uma aula hoje de uma eletiva. Vamos usar a eletiva. Mesmo quem está na equipe pedagógica sabe como que a eletiva é movimentada lá, a loucura que é. Quem não trabalha com eletiva, acompanha o professor chegando bem doido na hora da sala dos professores, falando eletiva. Eu duvido aqui que não tenha um que não tem eletiva, que não tenha o colega lá, eu sou dessas, né? Dando uma pequena surtada, assim, por conta da configuração ali da eletiva. Vai ter. Então, imaginem vocês dando uma aula de eletiva numa turma com essa configuração. E também só com quadro e giz. É algo que não funcionaria, porque esses grupos escolares, só para a gente também ter uma ideia, eles, na verdade, não tinham espaços grandes, era muito reduzido também, então não tinha nem praticamente um super ginásio, ambientes externos que poderiam ser explorados também, tá? E dito tudo isso no acolhimento, agora a gente passa para a nossa configuração atual. Nós aqui, enquanto Programa do Paraná Integral, a gente tem as unidades curriculares. Vamos conversar um pouquinho sobre elas, assim, hoje é bem breve, até porque eu vou fazer um spoiler. Jornada 2 não vai repetir o roteiro da 1. Talvez uma coisa ou outra. Eu recebi um spoiler, como spoiler ela não detalhou, mas serão trabalhadas unidades curriculares de forma geral para a Jornada 2 dentro do Programa Paraná Integral, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar de uma forma muito breve, muito sucinta sobre essas unidades curriculares. Aqui eu sei que o Júnior trabalha com várias, né? Inclusive a própria eletiva, que a gente estava conversando sobre o curso. Quem mais trabalha com unidade curricular aqui? Práticas experimentais também, eu sei do Júnior. Eu sei que o Igor trabalha com várias, não sei como que ele está a carga dele esse ano, mas ano passado ele tinha quase que todas as opções de unidade curricular. Eu sou professora de eletiva só, esse ano. Pode falar, Igor, quais são as suas? Esse ano também eu estou, além de língua portuguesa, tenho recomposição, tenho estudo orientado, tenho eletivo, tenho empreendedorismo. E agora estou tapando o buraco da professora de robótica que deixou algumas aulas. Robótica também. Quem mais tem unidade curricular? Beleza, Ieda. Depois eu coloco na RCO, é sempre bom me avisar como a Ieda fez, gente, porque daí eu registro lá para caso tenha aquele confronto, né, de informações para não dar nenhum problema para vocês. O Paulo colocou práticas experimentais também, eletivas e estudo orientado. Vamos ver quem mais tem outras aqui. Obrigada, Ieda, por avisar. A Laudenice tem eletivas. Como essa turma tem bastante gente da equipe pedagógica, né? Acho que é o número menor de pessoas com essas unidades. Acho que todo mundo que está em sala de aula. A Mary, além de matemática, tem alguma unidade, Mary? Ou só a direção no outro período? Eu só tenho matemática e daí tenho esse na educação financeira, com 2 turmas. A educação financeira entra nas unidades curriculares também, que daí entra para a sua área. Aí, assim, como que está organizado? Então, a gente tem componentes curriculares da matriz, dentro da BNCC, né, que corresponde ao ensino fundamental lá no tempo integral, é a língua portuguesa, matemática, história, geografia, etc., tá? É isso que corresponde, né, arte, educação física e tudo mais. Para o ensino médio, a gente tem a formação geral básica. Na educação em tempo integral, a gente também tem o que está correspondente à própria BNCC, mas a gente tem o novo ensino médio para o Paraná, que a gente chama de formação geral básica, assim como os outros estados também, que aí entra língua portuguesa, matemática, biologia, física, química, história, sociologia, filosofia, arte, etc. Para unidades curriculares, nós temos aquilo que corresponde à parte diversificada.
De fato, parte diversificada a gente chama para o ensino fundamental, que seria o projeto de vida, literatura, arte, movimento, práticas experimentais, empreendedorismo, estudo orientado, eletivo, etc. No ensino médio, a gente, na verdade, chama de parte flexível obrigatória, que é o que a gente chama de parte diversificada lá para o fundamental. Entra também o projeto de vida, só que daí o médio tem coisas voltadas no ensino médio, como, por exemplo, preparação para o vestibular, aí tem as práticas experimentais, tem corresponsabilidade social e sustentabilidade, tem a própria eletiva, tem estudo orientado também, então são unidades curriculares que não correspondem àquilo que está na BNCC, tá? Se o aluno é transferido para uma escola regular, ele não vai reprovar por conta de notas nessa parte flexível obrigatória, mesmo que algumas delas tenham, como vocês sabem, avaliação, tá? Sejam avaliativas. Aí, o que é a integração curricular que a gente, na verdade, tanto comenta quando falamos do Paraná Integral? Primeiro, não tem divisão no nosso integral, como vocês sabem, diferente do que tinha antes no Integral Mais. A gente tem um turno único, porque não é para ter esse privilégio. Trabalha esse BNCC de manhã e eles fazem parte diversificada ou PFO, que é a parte flexível obrigatória, à tarde. Isso não existe. Então, a gente tem o que a gente chama de integração curricular. Nessa integração curricular, a gente prevê, na verdade, que os estudantes eles tenham uma interlocução para além da matriz dentro dessas unidades curriculares. Eu vou passar, na verdade, agora, no próximo slide, um vídeo, um recorte, na verdade, de uma pedagoga, a professora Marisa Baltazar, que ela fala um pouquinho sobre essa integração. É um recorte, um tempinho curto, o vídeo dela, a gente tem um áudio bem baixinho, então, eu vou apertar o play aqui. Se quem estiver em um lugar muito ruidoso terá um pouco de dificuldade de escutar. Não é aqui o meu Meet, mas é o vídeo do YouTube mesmo. Deixa eu só apertar o play aqui para vocês, só um pouquinho. A integração curricular nada mais é do que a superação do isolamento das disciplinas e da oferta do conteúdo pelo conteúdo. É um trabalho que todos os componentes de todas as áreas, juntamente com o projeto de vida, fazem para que o estudante se desenvolva integralmente, considerando suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Essas dimensões estão nas competências gerais da BNCC, que são voltadas à construção de conhecimentos diversos das artes, para que o estudante possa desenvolver habilidades de pensar científica, crítica e criativamente aspectos das realidades e se engajar na transformação do que for necessário. Há também um compromisso com habilidades para se comunicar, argumentar, participar de práticas diversas das culturas, inclusive as mediadas pelas novas tecnologias. O desenvolvimento do autoconhecimento, do autocuidado e da colaboração também estão em jogo. E tudo isso concorre para que esse estudante, essa estudante, formule seu projeto de vida considerando as dimensões pessoais, sociais e do mundo do trabalho. Para saber se estamos fazendo integração curricular na prática, precisamos nos perguntar: nossas aulas trazem situações de aprendizagem com bons problemas, desafios, questões que engajam os estudantes nas soluções? Essas situações são contextualizadas em temas e questões relevantes para a formação contemporânea, como, por exemplo, a cidadania, a democracia, os direitos humanos, a superação das desigualdades, o combate aos preconceitos, a sustentabilidade. Essas situações permitem mobilizar competências e habilidades do meu componente de atuação e da minha área de conhecimento. Os modos de trabalhar em sala favorecem a autonomia, o autoconhecimento e a colaboração com o uso das metodologias ativas? E a nossa avaliação, ela é formativa? Acontece em diferentes momentos, com instrumentos e estratégias que vão dando aos estudantes a compreensão do que já sabem, o que precisam desenvolver e o que é que farão para isso? Essas são questões para a gente se pensar na parte mais bonita da integração curricular, que é o currículo vivo em cada contexto escolar. Pensá-las no coletivo da escola pode render também boas situações de aprendizagem conjuntas, em desafios compartilhados entre os componentes de uma mesma área ou mesmo entre as áreas do conhecimento.
É um vídeo para a gente entender um pouco, né, na voz da especialista, essa integração. Então, em resumo, a professora Marisa, ela comenta da importância desse desenvolvimento integral, que a gente tanto fala aqui no Paraná Integral, para superar o isolamento do que a gente antes chamava de disciplina. Tanto é que naquela imagem lá do nosso acolhimento era tudo muito disciplinado, porque tudo era muito em caixinhas. Hoje, o nome que a BNCC nos traz, inclusive, são componentes, porque eles compõem toda a aprendizagem, né? Então, ela fala disso, dessa integração, para superar esse isolamento, e também daquela oferta do conteúdo por conteúdo, né? Ela finaliza até comentando a importância de estratégias, como as próprias metodologias ativas, né? Para trabalhar com essa integração. Então, é que o estudante, ele tenha autonomia, ele tenha autorregulação, ele seja, de fato, o protagonista. E aí, esse vídeo, ele traz também uma reflexão sobre o engajamento do estudante, né, dentro da sala de aula, enquanto estudante, ainda mais para a gente, né, dentro do nosso programa, que é o Paraná Integral. Deixa eu só pausar aqui antes que comece de volta. Opa! Então, essa integração, gente, ela é importante justamente para olharmos para a nossa realidade, trazendo, como nós sabemos, né, esse turno ampliado, que é uma ampliação de oportunidades, para a gente integrar esses componentes, essas unidades. Aí, agora, vamos pensar juntos. A gente trouxe para essa reunião uma problemática, na verdade, o assunto, como vocês já sabem, o termo de ordem 2025 no Paraná, que é a recomposição de aprendizagem. Um exemplo aqui para a gente pensar. Eu não sei se vocês ouviram já na escola de vocês, porque eu escutei isso na minha, o meu diretor trouxe isso daquele encontro que eles tiveram em Foz, que o descritor de menor acerto no Paraná é o D26 de matemática, que é resolver problema envolvendo noções de porcentagem, tá? Aí, gente, na escola, né, que a gente trabalha, pode ser que esse também seja, ou não, mas muito perto disso, considerando esse dado a nível estadual. Esse indicador, sendo o indicador, né, de um baixo acerto, né, o menor acerto, o menor de todos, na sua escola, o que a gente poderia fazer para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes para esse descritor? Aqui não é uma discussão que se esgota a Mary, que é a única professora de matemática no grupo. É para todos nós que, como vocês sabem, a recomposição, ela não é para acontecer apenas na língua portuguesa ou matemática. Então, e aí? Que propostas vocês poderiam agora traçar rapidamente para melhorar a aprendizagem do estudante, nesse ou nos outros escritores também? É para escrever? Não, pode falar. Uma coisa bem sucinta, bem básica. Vanderly, pode comentar, por favor. Trabalhar mais esse componente na sala de aula, esse conteúdo, tá? Preparar as aulas, preparar as atividades, preparar para trabalhar em grupos, né? E desenvolver mais essas atividades. E não só em matemática, né, Vanderly? Eu acho não que... Não só em matemática, educação financeira, vários outros componentes podem ajudar. Eu acho que dava para fazer, por exemplo, passar para eles em qualquer componente ali, né, como faz a regrinha de 3 e tal, e daí quando fosse fazer, por exemplo, uma atividade em grupo, falar para eles assim, olha, nós somos em 30 alunos, então eu preciso de grupos com tantos % de indivíduos em cada grupo, só para fazer eles trabalharem nessa questão. Outra coisa, por exemplo, eu trabalho com a parte de pintura e ornamentação das quadras e tal, aí tem a questão da diluição. Então, ao invés de eu falar, coloca 300 ml para 1 litro, então eu posso falar, viu, para cada litro, 30%. Então, assim, de repente, trabalhar de uma forma que a gente coloque dentro até prática experimental ali, você vai trabalhar com algum material, ao invés de você já passar para eles a quantidade, você pega o todo e transforma em porcentagem, de repente. Exatamente. Então, o Júnior praticamente quase que já fez a atividade do Em Ação de hoje. Eu não vi se você ficou no de língua portuguesa ou matemática, mas é pensar um pouco disso, assim. A gente não pode se esgotar em pensar que
esse descritor é uma responsabilidade do professor ou professora de matemática tão somente. Gente, não existe mais isso. Por isso a superação de disciplinas, por isso hoje a gente chama de componente. Nós lá em ciências, que vou falar pela minha área, a gente tem nossos descritores também correspondente à prova Paraná, mas a gente trabalha descritores de outros componentes também enquanto eu trabalho ciências. É isso que, na verdade, a BNCC, ela hoje, né, com essa toda reformulação, ela, na verdade, organiza. Igor, pode comentar, eu vi que você levantou a mão também, até para eu não me estender aqui. Nós estamos fazendo isso, trabalhando porcentagem em todos os componentes. Eu apliquei um simulado, né, do SAEB, e eu pedi para os alunos virem me ensinar, porque realmente eu não lembrava como encontrar a porcentagem. Daí nós conseguimos encontrar a porcentagem juntos, de cada aluno, a quantidade que acertou e a quantidade que errou. Agora, da turma toda, eles não conseguiram me explicar e eu também não consegui encontrar a forma de fazer. Daí passei para a professora de matemática para ela nos ajudar. Foi assim que nós estamos trabalhando. Eu gostava de porcentagem, eu consigo alguma coisa ou outra, mas, gente, vou ser bem sincera, a calculadora hoje virou a inimiga dos professores de matemática, porque para a gente, como professor, fazer uma porcentagem, eu vou ali na calculadora, e se eu me cair numa situação como a do Igor, que tenho que ajudar meus alunos a fazer da turma, vou ter que pedir socorro também. Então, talvez o menor acerto até entre a gente adulto, que não é professor de matemática, né, tenha um pouco de dificuldade, não é o caso de todo mundo. Mas o que você colocar, Mary, pode agora, você está hoje com uma grande responsabilidade por ser a única professora de matemática aqui no grupo, e eu vou deixar você comentar também. Mas na verdade não, né, prof? Viu, eu não tenho nono ano esse ano, na verdade já há uns 2 anos, 3 anos que eu não pego o nono ano. Então, esse ano eu tenho a educação financeira. O que a diretora pediu para nós na escola? Então, justamente por esses fatos que vocês estão aí se justificando, não lembro mais da porcentagem, tem aquele que corre atrás e dá um jeitinho, né? Mas tem o professor que não quer muito ajudar. Então, a sugestão dela é a educação financeira. Ela pediu, então, vamos ajudar aí na matemática, a educação financeira, a trabalhar também com a porcentagem. Apesar de que é um conteúdo que também entra na educação financeira, mas a gente não trabalha com tantos cálculos, né? Mas sendo, nesse momento, o descritor com menor acerto, então, a pedido da escola, a gente vai estar trabalhando também essa parte da porcentagem. Um ponto de atenção. Mas, assim, as sugestões ali dadas, nossa, perfeitas. Eu acho que se a gente conseguisse essa interdisciplinaridade, aí seria maravilhoso, né? Porque todo mundo consegue trabalhar um pouquinho de porcentagem. É do nosso dia a dia, né? Deixa eu dar um exemplo que aconteceu aqui o ano passado, não foi esse ano. Pode falar, Vanderly, por favor. A equipe multidisciplinar elaborou um projeto. E nesse projeto da multidisciplinar tinha uma pesquisa. Eles aplicaram a pesquisa na escola inteira, para saber quem era branco, as cores, quem era negro, quem era pardo, quem era indígena, quais as raças que a gente tinha dentro da escola. A professora de História, depois de aplicado, ela passou o resultado para todas as salas. Todas as salas tinha que elaborar um gráfico de percentual das pessoas que tinham na escola. Tudo ao mesmo tempo. Nesse dia, professor de português, de arte, de geografia, de história, todo mundo tinha que trabalhar com esse percentual e entregar esse gráfico no final da aula, ou no final de 2 aulas, a essa professora. Os alunos amaram fazer isso. E foi muito interessante a participação deles, porque cada sala de aula ficou sabendo do resultado da pesquisa da escola inteira. E depois eles fizeram um painel. E os gráficos, aonde que batia e aonde que não batia. Foi muito interessante esse trabalho. Mas foi encabeçado pela professora de História, onde todos os componentes e todas as diversidades tiveram que participar. E aí eles se engajam, né, Vanderly? Sim. Gostam, é uma boa estratégia. Às vezes eles olham aquelas pesquisas na época de eleição, vamos pensar assim, ou quem gosta de futebol, aí eu não sei muito bem também como funciona, eles gostam de às vezes acompanhar, mas eles talvez nem entendam o que significa, né,
aquela intenção de votos, ou a chance do seu time ser campeão ou não em determinado campeonato, né? Então, é importante engajá-los, e realmente esse fato aqui de ser o descritor com menor acerto, chama bastante atenção, né? E a porcentagem, ela está, de fato, em tudo, em vários, né, componentes, em várias áreas, em vários momentos dentro de uma escola. Então, é bem legal a gente usar várias estratégias aí para tentar trabalhar esse descritor e não se esgotar apenas a matemática, tá, gente? Acho que não é o caminho. E aí, gente, continuando e até trazendo muito das contribuições que vocês colocaram, é bem o que a gente vai fazer agora, hoje, nesse encontro. A gente vai olhar para os descritores, na verdade, para a parte diversificada e também a flexível obrigatória, como que ela pode apoiar, então, a BNCC. Hoje o foco não é a gente olhar para a parte diversificada, flexível obrigatória, para ciências, história, geografia. Hoje a gente vai pensar especificamente na recomposição de aprendizagem, como eu falei anteriormente, porque é o termo de ordem, né, de 2025. Vocês sabem que a recomposição também não está restringida ao 9º e à 3ª série, né? Na verdade, são os estudantes que farão a prova, mas a recomposição ela está contemplada em todos os anos e séries da escola. Hoje eu vou trazer alguns exemplos aqui muito rápidos e breves, porque não é o foco, a gente já tem spoiler que será da jornada que vem, de como a gente trabalha descritores. Aqui eu vou usar agora descritores da Prova Paraná, para incluí-los em aulas que não são da BNCC. Então, eu vou trazer alguns exemplos só para a gente ilustrar essa integração na prática. Então, aqui eu tenho só um recorte do slide de Educação Financeira do 9º ano, aula 8, que traz lá com metodologia e estudo de caso, que trabalha o descritor D28, que é justamente algo relacionado à porcentagem, né? Que é resolver problema envolvendo a porcentagem. E lá na aula 8, no 9º ano também, matemática trabalha exatamente esse descritor. Então, é uma forma de educação financeira, que eu acho que até o exemplo que a Mary deu, né, não em específico, educação financeira apoia a BNCC trabalhando esse descritor na sua aula, de acordo com a sua ementa, e que tá, claro, né, até para a gente entender, a própria hoje CED, ela produz o material, a ementa, né, do Paraná Integral está pautado nessa integração. Então, isso a gente já recebe o material já propondo isso. Também, no mesmo descritor, a gente tem outro recorte aqui de como isso, na verdade, é só o contrário, tá, gente? É só uma ampliação, perdão. Também aqui, novamente, né, o contrário da matemática apoiando a educação financeira, né? Na verdade, uma via de mão dupla. E a gente traz para vocês, na verdade, depois vocês podem acessar esse material, uma sugestão de trabalhar esse descritor por meio de Tangram. Tá? Então, vem uma sugestão, tem esse vídeo, para caso, né, quem é ou de educação financeira, ou de matemática, ou atua no PCA, na equipe pedagógica, nas reuniões, para propor essas sugestões de estratégias, né, para trabalhar esse descritor. Não vou me esgotar apenas a esse descritor, ou a essa temática de unidade. Vamos agora olhar para o D29, que aí é um problema, né, para que os estudantes resolvam, que envolve variação de proporcionalidade direta ou inversa, entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisões proporcionais e taxa de variação. Aqui é uma aula de práticas experimentais no 9º ano, que apoia este descritor, que também é trabalhado em matemática e está lá na aula de recomposição. Para nós, do Paraná Integral, essas aulas estão, acho que, acontecendo na minha escola em práticas experimentais no 9º, e língua portuguesa está acontecendo em estudo orientado. Eu não lembro bem a certa organização, mas é mais ou menos isso. Porque a gente, escola integral, não tem o componente recomposição, né? Foi escolhido unidades curriculares para fazer isso. Mudando aqui agora agora vamos para a língua portuguesa, né? Igor, não é o menos importante, a gente não vai falar só de matemática, mas ilustrando também aqui, lá no ensino médio, o D13, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Aí é no início da aula, né, talvez um debate ali em língua portuguesa trabalhando esse descritor, e lá em corresponsabilidade social e sustentabilidade traz
uma análise de um trecho de um filme para que os estudantes, né, identifiquem essas marcas linguísticas, mas também trabalhem o tema desta unidade curricular. Então, é um outro exemplo. E, para finalizar, o último exemplo também de língua portuguesa, inferir uma informação implícita em um texto. É a aula 2 de língua portuguesa também, da terceira série do médio, que está apoiado, né, pelo projeto de vida, numa aula em que eles trabalham sobre o seu próprio projeto de vida, suas metas, ações e estratégias para eles atingirem os próprios objetivos. Aí tem a estratégia, né, da aula de projeto de vida que apoia aquela aula ali de língua portuguesa. Deu para entender rapidamente, brevemente, essa interlocução? Então, eu tenho descritores que podem ser trabalhados em unidades curriculares, que não se restringem apenas às aulas dos componentes em específico. Hoje falei da recomposição por conta do nosso viés, mas isso se amplia a tudo, tá? E a atividade agora, ela é bem simples, gente, ela é bem simples mesmo. Eu vou dividir vocês apenas em 2 grupos, a proposta era 4, mas como a gente só tem um professor de língua portuguesa e um de matemática, eu gostaria de, né, que houvesse essa interlocução para o diálogo fluir. Não que não aconteceria, gente, jamais, mas eu acho que fica mais orientado pelo pouco tempo que a gente tem, a gente conseguir ter o professor de português e matemática para apoiar mesmo esse momento. Vocês vão encontrar o slide correspondente à língua portuguesa ou matemática, de acordo com o seu grupo. Vocês vão escolher um descritor apenas de uma lista que estará lá no material. Deixa eu compartilhar o material para vocês, quem puder já começar a explorar, enquanto eu falo, para facilitar e agilizar. Então, a gente tem ali a lista dos descritores e sugestões, e aí vocês podem até acessar esse resumo das unidades curriculares, ou com a própria experiência, que muitos aqui já trabalham com unidades curriculares e têm a própria experiência nisso, escolher uma unidade curricular e propor uma estratégia nessa unidade curricular que apoia aquele descritor em específico. Deixa eu mostrar aqui primeiro, então, a lista, né? A galera que estiver com a temática de língua portuguesa escolhe um descritor de língua portuguesa, e a galera que estiver com matemática escolhe um descritor de matemática. Eles estão aqui nessa mesma lista. Escolhe um descritor, e aí vocês farão o seguinte: escolhe uma unidade curricular que vocês queiram, para pensar como que essa unidade pode apoiar aquele descritor. Então, é um fragmento, é um momento de uma aula, é algo que poderia ser feito para apoiar. Vou dar um exemplo. Na minha aula de eletiva sobre... eu trabalho no clube de ciências na minha eletiva, isso é real, não é fictício, e eu posso apoiar o descritor, por exemplo, de porcentagem, desenvolvendo uma atividade para que os meus estudantes calculem a um determinado tempo a porcentagem de resíduos orgânicos que foram destinados para a compostagem, né, e o quanto aquilo foi produzido, enfim, fazer um cálculo lá. Eu nem sei se eu expliquei direito, mas usar a porcentagem de alguma forma. Então, vocês vão pensar numa estratégia só e uma unidade curricular apenas, tá? Grupos, como ficamos aqui? Vocês que não são de português ou matemática foram divididos de forma aleatória. Eu só puxei o Igor para um e a Mary para o outro, e de forma muito aleatória mesmo, eu dividi os demais. Deixa eu só escrever certinho aqui qual que ficou. Ah, tá. Na sala principal ficou língua portuguesa. Quem que vai trabalhar com o Igor, então, que é o professor de português? A Laudenice, a Margarete, a Paula e o Paulo. Tá? Então, eu coloquei 5 pessoas aqui no grupo de língua portuguesa. E em matemática, ficou um grupo menor, porque você... Ah, não, tá, eu acho que é o mesmo número, não, tá certo. E no grupo de matemática, junto com a Mary, que é a professora de matemática, a Ieda, a Vanderly, a Virgínia e o Júnior. Tá? E a galera, então, que tem unidade curricular apoia, né, na decisão da estratégia. Quem é equipe pedagógica vai conseguir fazer essa interlocução também, quem trabalha na equipe diretiva também. E aí, vocês conversem, né, por meio do diálogo, para propor essa estratégia.
Para essa ação, gente, eu vou deixar 15 minutos para vocês desenvolverem. Se eu perceber, passando pelos grupos, que vocês precisam de um pouco mais, eu atualizo, vou passando para ver se está tudo bem. Mas é bem simples, a ideia é vocês discutirem e debaterem. O grupo de língua portuguesa não sai da sala principal, vocês não receberão o convite. Já o grupo de matemática, eles farão isso em outra sala. Beleza? Alguma dúvida da gente antes da gente ir? No retorno, vocês vão escolher alguém que vai relatar aqui para a gente, né, a estratégia. Então, eu vou apertar o play, gente, 15 minutinhos, e a gente já... Espera aí que eu acho que eu não ativei o tempo. Não, ativei sim. 15 minutinhos, a gente já volta a conversar. Eu vou fixar aqui, gente, na sala que ficou, né, de vocês. Quer dizer, deixa eu ver se consigo fixar. Essa atividade que, se alguém se desconecta, retorna e consegue acessar o arquivo. Vou parar de compartilhar aqui também, para não atrapalhar vocês. Mas ficou claro, né, o que vocês precisam fazer. A Vanderly é dessa, Vanderly, ou voltou para cá? Ah, acho que ela é da outra. Ficou tranquilo, né, gente? Eu acho que aqui a Laudenice tem eletiva, o Paulo tem eletiva e práticas, eu acho, estudo orientado. Paula, Virgínia, Margarete, equipe pedagógica, se eu não estou enganada, conseguem apoiar, porque vocês estão até acompanhando, né, aulas, né, Paula, de recomposição, o professor que está trabalhando com isso, então vocês conseguem apoiar nesse sentido. E o Igor, enquanto professor de português, apoia na interlocução com quem trabalha com as unidades curriculares do descritor escolhido, tá? Mas é bem simples, uma estratégia para trabalhar um descritor dentro de uma unidade. Beleza? Eu já volto aqui, vou deixar vocês trabalharem à vontade. Vamos torcer para a internet do Igor colaborar, tá, gente? Uma torcida aí, né, Igor? Está de boa. Está de boa? Então tá bom. Até daqui a pouco. Se vocês quiserem escolher algum dos descritores, tá? Pode ficar à vontade. Daí a gente conversa sobre e elabora a estratégia juntos. Ô, prof, vamos pegar aquele que ela falou da porcentagem, o que o senhor acha? Será que nós podemos fazer? Porque nós ficamos no grupo de língua portuguesa, né? Dentro dos de língua portuguesa, um dos que seria fácil nós montarmos uma estratégia para todos, seria o primeiro, localizar uma informação explícita de um texto, né? Que nós conseguimos, então, trabalhar todas as tipos de informações, tanto em eletiva quanto em língua portuguesa, né? Mas vocês pode sugerir as ideias. Pode ser essa, prof, por mim pode ser. Eu acho que seria interessante dar para pegar o primeiro descritor e o segundo, que os dois são relacionados, as informações explícitas que a gente consegue trabalhar tanto em português como nos outros componentes curriculares, como, por exemplo, geografia, história. Então, todos ali acabam abrangendo ao mesmo... Tanto que em matemática a gente também consegue trabalhar esse mesmo descritor. Então, a gente consegue, acho, trabalhar no geral ali no primeiro. Sim, e também se quiser fazer uma conciliação com os dois, a gente pode usar o que difere um de outro, né? Que um está evidente, outro não está evidente, há necessidade de interpretação.
Pessoal, então só precisamos pensar ali na questão de responder aquela questão, quais estratégias que a gente pode utilizar para deixa eu ver, calma aí. Escolha um dos descritores do CAEB de língua portuguesa e elabore estratégias para trabalhar na unidade curricular que possa apoiar na recomposição de aprendizagem. Então, a gente tem que olhar nesse contexto ali para conseguir responder essa questão também. Eu já coloquei o descritor que nós vamos trabalhar lá no slide, daí a gente agora só vamos complementar as estratégias, as ideias que vocês teriam para fazer a unificação entre os componentes. Dentro da disciplina de arte, eu posso redesenhar essa parte do texto e eu posso tentar, não, a palavra certa não é sublinhar, eu posso ressaltar aonde tiver a ideia do texto, dentro da disciplina de arte. Então, ali pensando no contexto do componente curricular de história, também daria para a gente ali identificar datas, eventos importantes dentro de um texto. Por exemplo, às vezes figuras históricas que estão todas localizadas dentro do texto. Pessoal, a minha internet está muito ruim, só está caindo. Qual dos escritores que a gente vai estar desenvolvendo as estratégias? Primeiro descritor. Pessoal, será que tem que pegar mais de um descritor ou não?
Ela falou para escolher um, não é isso? Se for um, a gente já colocou lá. Então. E não sei quem vai querer falar, qualquer coisa depois também dá para nós fazermos a conciliação, porque um você consegue trabalhar o que está evidente e a partir daí o que não está evidente, que daí é o que está implícito. E aí, ali no caso, a gente acabou pegando o componente curricular de arte e o de história. Não sei se alguém quer envolver mais algum conteúdo, também ou não. Será que língua inglesa também não dá para fazer alguma atividade relacionada a esses descritores? Eu acho que dá. Não? Eu acredito que sim. Pessoal, lembrando também que dá para abranger bastante ali a questão da geografia, que a geografia é quando a gente vai trabalhar os mapas, então também acaba entrando ali na questão do informações explícitas, que a gente faz a leitura dos mapas, né? Será que tem que falar algo voltado para a eletiva também ou não? Acho que só esses que nós mencionamos lá está tranquilo. Eu acho que não, prof. Eu acho que não precisa. A não ser que vocês queiram fazer uma complementação, né? Porque na eletiva a gente não consegue fazer nem o que tem que fazer, imagina. Eu acho que deixa só a disciplina de arte, penso eu. Oi, gente.
Vi que estavam finalizando, eu só não achei a unidade curricular do grupo de língua portuguesa. O que vocês pensaram fazer em qual aula? Eletiva? Na verdade, nós pensamos o seguinte: colocamos alguns tópicos que dá ou que dê para trabalhar em história, geografia, língua Sim. portuguesa, não em uma só. Tá. E da parte diversificada, vocês acham que encaixaria em alguma coisa? Antes de eu apresentar, já estou perguntando. Agora que nós estamos decidindo, que eu acabei de perguntar, será que precisa falar alguma coisa sobre eletiva? Ou implementar na eletiva? Sim, eu vou dar então. Eu sei que o grupo de matemática já voltou. Eu vou dar mais uns minutinhos só para eles finalizarem isso, tá, gente? Para eles colocarem ali uma parte diversificada que precisa pensar, só para indicar também, né? Eu vi que vocês colocaram várias estratégias, mas indicar, assim, por exemplo, como Pode ser a minha eletiva, porque a minha eletiva é jogos e brincadeiras, e eu conseguiria adaptar a. Sim. Aí eu vi que acho que a Denise estava falando da eletiva, né? Do tempo da eletiva, que é aquilo, né, que eu falei, é a loucura da eletiva que a gente sempre comenta que acontece. Mas a gente consegue discutir aqui, então, Igor. Acho que a ideia da eletiva, pelo que, como vocês colocaram estratégias bem amplas, acho que encaixaria em vários mesmo. Gente, foi fácil, foi difícil? Como que foi esse exercício de olhar para descritores de português ou matemática, que a gente trabalhou de forma separada, mas perceber a potencialidade disso lá nas partes diversificadas, nas unidades curriculares. Foi difícil ou foi fácil? O que vocês acharam? Mais ou menos? Na realidade, a gente já trabalha um pouco, né, prof? Sim. Se a gente for analisar bem, a gente já trabalha, porque na minha escola eles cobram, entendeu? Esse trabalho. Então, assim, não foi tão difícil, né? Eu não sei se mais alguém, além de mim e do Júnior, fez o curso de eletivas que aconteceu essa semana e semana passada? O prof, eu não recebi o link, que tem que mandar para o diretor, né, para ele mandar para a gente. Daí eu vou ter que repor sexta-feira. Ah, então, você acredita que eu recebi, veio num formulário, mas a outra prof lá da minha escola, ela não recebeu, a gente conseguiu em cima da hora o link, mas o convite do Classroom eu não recebi antes da reunião. Tive que pedir durante a reunião. Eu não sei qual é o problema, que nem todos os professores receberam. Mas, Laudenice, eu vou te dar um spoiler. Além daquele roteiro, o Júnior que vai confirmar, que eu não sei se você reparou na atividade em ação, Júnior, a gente descreveu etapas daquele planejamento que a gente já faz na eletiva. Para quem não tem eletiva, o nosso planejamento não é um GEA. A gente faz um separado, um diferente que tem outros itens. Eles incluíram para a reunião, para o curso, o item de descritores. No teu não, Júnior? Sim ou não? Eu fiz não, que eu não concordo, tipo, é absurdo. Tá. Mas sim. E aí, se você reparou, os primeiros slides estava lá o passo a passo, não estava, colocaram depois. Não estava lá. Eu falei, não era para colocar e agora é, mas enfim. Então a gente tem agora, pelo menos por enquanto, para o primeiro semestre, isso não foi colocado na escola, Laudenice, na minha, pelo menos não. Mas no curso já foi, né? Comentado, e provavelmente é a nova configuração, é para os próximos semestres, próximos anos, muito provável, porque esse curso é para ser replicado nas escolas, né? Então, muito provavelmente vai acontecer. Mas, enfim, deixa eu só apertar um ESC e apresentar de volta, porque eu não vi se teve alguma alteração do primeiro grupo. Então, a atividade era olhar para o descritor, eles escolheram aqui localizar informações explícitas em um texto e trazem algumas estratégias, né, do que poderia ser trabalhado para este descritor. Então, a sugestão aqui, como eles até comentaram, não sei se vocês escutaram, eles pensam que isso iria além da língua portuguesa, da parte da base, eles escolhem aqui uma eletiva, né? Não tem como trabalhar só lá dentro de português, mas eles colocaram aqui algumas estratégias. Não sei quem será o relator ou a relatora que poderá nos contar rapidamente sobre essas estratégias. Não briguem. Pode ser eu, porque eu sempre tenho problema com a internet, né? Pode até parecer
Vamos aproveitar, Igor, que hoje está perfeita. E por conta da reforma, mas está tudo ok. Então, eu coloquei agora pensando na eletiva, né, que é jogos e brincadeiras. Tudo bem que eu tenho 6º e 7º, mas eu poderia expandir e também não trabalhar apenas o descritor 1, trabalhar o descritor 2 também, que é uma informação explícita e implícita. A partir do momento que o aluno localiza a informação explícita, ele vai entender o que está oculto, ou seja, o que há necessidade de interpretar, né? Então, elaborar atividades que façam o aluno localizar a ideia principal e secundária de um texto. Dentro de histórias, nós iríamos trabalhar datas importantes e acontecimentos marcantes, destacar descrições de costume, cultura, sociedades históricas e geografia. Nós também iríamos fazer a leitura de mapas, que nós estaríamos visualizando aquilo que está explícito, ou seja, está de fácil visualização. Então, vocês foram além, colocaram aqui, né, até apoiando outros componentes, né, com essa unidade curricular e que traz, né, os descritores a serem trabalhados. São várias ideias, né, gente? A gente pode perceber a importância, né, de tudo estar interligado, essa integração que acontece. Muito bem, muito obrigada ao grupo 1, que trabalhou com língua portuguesa. Agora vamos ao grupo 2, o grupo que trabalhou com o descritor de matemática. Eles colocaram o D19, indicaram ali o bingo da matemática. Eu não vi... Ah, tá, eles colocaram ali vários componentes, né, curriculares e também unidades curriculares que isso poderia ser aplicado. Quem será o relator ou relatora, por gentileza, que falará um pouquinho sobre o que vocês pensaram e colocaram, discutiram? Eu acredito que serei eu, por livre e espontâneo apontamento. Então vamos lá, Júnior. Tá, então assim, esse bingo eu já comentei aqui em outro momento, que eu realizei na aula de práticas experimentais. Nós colocamos ali como matemática, educação financeira, eletiva e outros, porque é uma adaptação. Então você pode adaptar o teu componente de acordo com o que você quer para realizar operações básicas ali. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potencialização. Como que funciona então? A gente realiza um bingo, pega cartelas numeradas de 0 a 99, aquelas cartelinhas prontas mesmo, ou pega um modelo na internet e faz impressão. Divide os estudantes em pares, né? Então, duplinhas ali pela sala. E para começar o bingo, cada um dos indivíduos dentro do seu par, ele vai escolher um número de 0 a 99. E baseado na escolha dos alunos, a gente, no caso, professores, vai escolher qual operação a gente vai fazer. Então, por exemplo, fulano diz um número, daí ele fala um número baixo, 3. Ciclano diz outro número, daí ele fala lá, sei lá, 45. Aí você pega lá, 3 menos 45 menos 3. Aí ele tem que registrar a conta, fazer a operação e chegar no 42, para ele poder marcar na sua cartela. Ou seja, cada dupla poderá trocar ideia entre si, mas ela só vai chegar a um número para ver se tem na sua cartela realizando a operação. Tá? Nós, enquanto professores, anotamos os resultados. Por quê? Para que depois a gente possa fazer a conferência dessa cartela e ver se o número realmente, de fato, saiu. E para ter um controle também, né? E dessa forma, ao final da cartela cheia ou do bingo, né, no caso ali, o professor pode optar por dar um prêmio, né, pelo esforço, pela conquista do aluno. Reitero que eu fiz essa prática numa turma de 7º ano, onde a gente tem 4, 5 repetentes e 6 laudados, e foram 2 aulas, eles fizeram 2 folhas de operações matemáticas, e na aula seguinte eles queriam continuar porque eles acharam legal. Então, o que me fez propor para o grupo essa atividade, que já havia comentado antes, eu achei que eles trabalharam de uma forma divertida o assunto. Não ficou pesado. Então, eles fizeram 2 folhas ali, 2 páginas de operações, brincando, entre aspas, de uma forma em que um também ajudava o outro. Eu não fiz correções nem nada, né? Porque a proposta não era essa. Mas eu achei bem válido. Então, quando eu coloco ali outros componentes, é porque cada um pode adaptar a sua realidade dentro, sei lá, de história, matemática, biologia, usando o que tem ali no momento.
Nossa, fica bem legal, bem dinâmico. Você trabalha com a ludicidade, né? E o incentivo ao esforço pessoal e coletivo, trazendo, às vezes, essa recompensa, né? Que eles acabam recebendo, e trabalha um descritor ali tão importante, assim como os outros, né? Com eles. Bem legal também a sugestão, vocês envolvem, além da matemática, outras unidades curriculares, outros componentes, o que é muito importante para a gente perceber essa integração. Eu faço um de ciências também, Júnior. Eu de ciência eu faço com palavras, daí eu acho que encaixa em vários outros componentes, e também não faço com números, né? Em que eu sorteio um número, mas o número corresponde a uma pergunta. E aí eu faço a pergunta e eu não envolvo os números na minha história, gente, não tenho números. Quem tem a resposta e sabe a resposta, marca na sua cartela. Aí eu faço quando tem conteúdos que a gente tem palavras, assim, chaves que a gente consiga utilizar ali no bingo, e eles se divertem real. Entra aquele climinha de bingo. Já deu todo a fazer torta na cara para revisão de conteúdo? Já, mas não com a torta. A gente tem na escola aquele do bater que acende a luz. A gente tem lá, já fiz. Nós temos esse que o professor de física fez com os alunos, só que eu faço torta mesmo. Eu peço para as meninas da cozinha fazerem com... A gente leva o creme de leite, e delas batem e fazem o chantilly. Daí o que acontece? Ninguém quer perder. Então eu passo o conteúdo uma semana antes do que vai cair, e daí como é que eu faço? Até pegando aqui esse bingo aqui, eu peço para cada estudante, dentro do conteúdo proposto, criar perguntas com respostas. Então, eles estão estudando e estão desenvolvendo a pergunta, e a resposta, automaticamente, no meu entendimento, ele está sabendo o que está fazendo, porque ele está pesquisando, está absorvendo. E eu recolho essas perguntas no dia do bingo e eu faço um sorteio. Aí a gente coloca no Educatron uma roleta, daí vai lá, fulano versus Beltrano. Aí eu sorteio a pergunta, quem sabe primeiro bate, quem não sabe toma tortada na cara. Olha, o de educação física, o professor de educação física fez, aí estava gostoso o chantilly, o que aconteceu? Eles queriam errar para levar a torta na cara. Eles fizeram na quadra daí, mas fizeram isso, gente, com ele. Ele usou, acho que ano passado, na implementação dele, e ele gravou o depoimento das crianças que contaram a verdade. Eu errei porque estava muito gostoso o chantilly. Tem que fazer um ruim da próxima vez para dar certo, né? Para eles não quererem acertar. Eu não me arrisquei ainda, porque eu tenho muitos cestos. Já fez com cesto, com torta, de verdade? Não, o cesto ainda tem assim um pouco de receio agora no começo, mas esse negócio de bater na minha escola é recente, eu usei 2 vezes apenas ainda, mas é muito legal, gente, eles adoram. Eu vou rapidamente contar, porque eu vi do meu amigo, ele fez, sabe o quê? Uma tabuágua. Ele fez com bexiga, dia de calor, a bexiga com água, quem errava o número da tabuada, ele furava a bexiga e jogava água nas crianças. Ele fez uma tabuágua. Só que daí, sim, os pais tiveram que autorizar, que ia ter água no uniforme, ele fez numa sexta-feira, toda aquela sessão. Mas ele fez com a turma de 9º ano de recomposição de aprendizagem, e aí ele fez as bexiguinhas com pouca água, gente, não era muito grande, não. Ele fez bexiga pequena, aí o aluno errou, ele furava a bexiga, espirrava água na criança, mas era uma quantidade ok, mas não era muito. As crianças molhavam mais o cabelo e o ombro, assim, não saíam encharcados. Dá para fazer isso com os outros componentes também, né? Mas é que deu o nome, ficou muito bonitinho de tabuágua, porque eu acho que combinou, né, a água com a tabuada. Eu não sei de fato se ele fez só tabuada, tá, gente? Eu vi só ele contando o tabuágua dele e rapidamente a estratégia. É uma boa dica para o verão. Infelizmente, teremos uma onda de frio nos próximos dias, mas quando tiver um período quente, fica aí a dica para divertimento também. Gente, muito legal aqui o nosso momento de compartilhamento, de troca de experiências. Chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje, né? Deixa eu só parar de... Deixa eu ir por partes. Deixa eu mandar para vocês, enquanto eu faço os avisos finais e abro aqui para que vocês finalizem o portfólio. Eu vou encaminhar 2 coisas aqui para vocês. A primeira, para que vocês, caso queiram consultar depois o resumo é um resumo, que é uma leitura mais densa, então, se vocês abrirem agora, já fica no drive de vocês, o resumo das ementas das unidades curriculares.
Acredito que todas as escolas recebem isso, né, por meio das reuniões de fluxo com a tutoria, os responsáveis dos núcleos da educação integral, mas eu compartilho aqui novamente também. Então, é um resumão das ementas. E eu vou encaminhar aqui também, já enquanto eu inicio os avisos finais, o formulário do Queremos Te Ouvir, para vocês comentarem sobre a reunião desta semana, que é a nossa reunião 7, tá? E aí, só lembrando que a nossa turma é a turma J, e nós somos do tema de Programa Paraná Integral, tá? Avisos finais, aqui, chegando já no finalzinho da nossa reunião. O primeiro recado, gente, é sobre as apresentações. Eu já falei disso no começo, mas eu só vou reforçar, até porque está aqui no nosso roteiro, a gente organizar isso para o final. A gente tem apresentações no encontro 8 e no 10. Vamos chamar de roteiros para ficar mais fácil, porque o 9 a gente tem, porque a gente não teve o 3. E está previsto para a semana que vem 40 minutos para apresentações. Isso equivale a cerca de 8 pessoas. Eu prefiro que 6 pessoas, assim, se manifestem, 6 ou 7, não chega ao número 8, porque a gente tem tempo suficiente para fazer isso no 10 também. Mas eu gostaria de saber, olha, eu sabia que ele sempre apresenta no primeiro o Júnior, né? A Virgínia também. Podem se manifestar, a gente levantando a mão, colocando no chat. A Mary. É o relato da implementação, gente, tá? É o processo do acolhimento que vocês já estão produzindo. A Vanderly e a Laudenice. Temos 5. Mais alguém? Minha dúvida, como é que vai funcionar esse relato da implementação? A gente terá que organizar os slides, apresentando as fotos, ou como é que vai ser? Na verdade, para a apresentação, é organizado aqueles 2 últimos slides lá da apresentação. É uma síntese que tem nos 2 últimos slides. É um resumo de tudo. Deixa eu abrir um aqui, que a gente tem um tempinho, eu consigo abrir para mostrar. Calma, deixa eu abrir aqui. No dia da apresentação, vocês terão 5 minutos, cada um de vocês. Eu sei que é insuficiente, é um trabalho grande que a gente faz, é uma briga que nós temos com o núcleo de formadores, com o pessoal responsável, mas, gente, eles não liberam mais tempo. E é assim, é um tempo contado que eles fazem um roteiro para o dia que as apresentações acontecem, que a gente tem que trabalhar com vocês e dar conta de todas as apresentações. Mas eu tenho, assim, a sorte de todo o tempo que eu já estou como formadora, eu sempre consigo valorizar a apresentação de todos, dando tempo para todos, assim, tipo, sem ultrapassar o horário da reunião, porque é muito importante a gente, né, manter isso. Mas eu sei que daí a gente tem que suprimir muito e resumir muito, que a gente fez um trabalho bem grande. Deixa eu mostrar aqui, então, só para a gente deixar bem claro que no dia da apresentação vocês vão fazer o seguinte. Lá nos slides que vocês já estão preparando, finalizando, alguns estão iniciando, vamos chamar assim, vem bem indicado, inclusive, por exemplo... Espera que está carregando. Até, inclusive, essa tarja aqui, ó, para a entrega do relato, retire esse slide, porque vem a gente coloca alguns slides de orientação. Aí vocês vão descrever, né? Deixa eu só avançar aqui, todas as informações. Aí vocês vão escrever a partir deste slide que são seus dados de identificação. Aí vem a parte da organização pedagógica, vocês apresentam aqui os itens indicados, descrevem, mostram as evidências, colocam o depoimento, é opcional, colocam os resultados, o feedback é obrigatório, né? Vocês podem colocar em forma de escrito no slide, arquivo que alguém tenha feito, vídeo, podcast, como vocês acharem melhor. Reflexão final. Esse slide é só caso vocês encaminhem o trabalho de vocês para a sede como boa prática, que não é agora. Então, esquece esse slide. E aí, vocês vão apresentar no dia estes slides aqui, ó. O penúltimo, que é o síntese do relato da apresentação, e o último, que é a continuação dessa síntese. Então, vocês vão se limitar, infelizmente,
a apresentar somente esses 2 últimos relatos de slides do relato de implementação. Não sei se alguém nunca tinha feito essa parte nos anteriores, eles começaram com este, eu acho que na segunda jornada do ano passado, tá? Então, o que eu faço? Eu sou cursista também, gente, fica a dica. Eu faço toda essa parte aqui, que é a parte mais densa do teu relato, e depois, nos 2 últimos, eu copio e colo, resumindo as principais informações. Às vezes, eu tenho que fazer mais uma síntese, um resumo, mas eu puxo informações mais importantes que eu quero relatar, porque o que conta muito é a minha apresentação oral na hora. Então, a hora que vocês apresentarem de forma oral, vocês estarão apresentando a síntese de vocês. A parte escrita ela é muito mais importante, para mim, no caso, o que vem antes da síntese, tá? O que é mais detalhado, o que corresponde ao feedback, o resultado, a evidência e a descrição de vocês, tá? Isso que é o mais importante, afinal. Prof, só que esse não é o mesmo que o portfólio, né? Esse não. É que eu acabei não encontrando esse relato aqui, mas eu vou dar uma procuradinha. Tá no drive junto, né? Tá. Na verdade, o portfólio entrega sexta e esse vocês entregam até dia 11. Sexta-feira agora? Aham. O portfólio é que eu vou dar o tempinho agora, neste momento. Quem for terminando já pode sair, que é esse aqui, ó. Deixa eu só ajudar a Paula, para quem mais estiver com dúvida. As 2 atividades, elas estão aqui, ó. Na aba, lá no Classroom, de atividades, aqui em cima. Quando você abre o Classroom, geralmente ele abre a página inicial que tem o mural. Vocês procuram a aba que a gente chama, que fica aqui em cima, de atividades. Clicando aqui em atividades, aparece no primeiro tópico as atividades avaliativas. Aí eu tenho a atividade avaliativa 1, que é o portfólio, e a atividade 2, a implementação. O portfólio é o que eu quero que vocês façam hoje. O que vocês precisam fazer? A autoavaliação. Tem uma página lá que corresponde às 2 últimas, que é para vocês marcarem X e responder 2 perguntas voltadas à participação de vocês. Deixa eu abrir aqui também para tirar essa dúvida. Wanda, desculpa te interromper. O relato de implementação a gente só envia no dia da apresentação mesmo ou te bota enviar antes? Ou tem que enviar antes? Pode enviar antes. Pode enviar quando terminar. Tá, beleza. Não tem data máxima, tá? Não, Prof, e ali no portfólio precisa excluir aquela orientação que vem antes ou pode deixar tudo ali, só completar o que precisa? Você que escolhe, ele não vem indicado, aí fica a seu critério. Você pode excluir. Pode deixar como está, só completar o que precisa. Isso, aham. O que vocês precisam fazer hoje é aqui da reunião 7, a autoavaliação. Vocês vão arrastar esses X para os lugares correspondentes à tabela, de acordo com a autoavaliação de vocês. Se é sempre, às vezes ou nunca, a cada item aqui. E lá embaixo, na última linha da tabela, tem uma reflexão em cada uma das telas, né? A da última é sobre as reflexões do grupo, para a sua própria prática. E a da penúltima é o que eu posso fazer para aprimorar a minha participação aqui no grupo de estudo. Esse é o de hoje para vocês finalizarem. Terminando isso, vocês podem até sair da reunião, tá, gente? Quem terminar de fazer a autoavaliação hoje já está liberado. Deixa eu só fazer o print, inclusive. Ó, o Júnior terminou, tá liberado. Eu vou tirar o print, não sei se tirou o print da turma, Júnior. Tirou? Se não tirou, eu coloco no mural, tá? Viu, na verdade, então eu não sei se meu portfólio não tá errado, porque eu tiro o print, tipo, eu postei os prints da aula ali, tipo, aparece a turma e tal, mas não esse assim, final. Pode ser, não tem problema. Tá. Pode ser. Eu vou postar um agora com menos pessoas, porque alguns já saíram, porque eu fui liberando antes de tirar o print, mas tudo bem. Então, eu mando um outro mais completo depois, mas não tem problema. Wanda, tô com uma dúvida. Pode perguntar. Como que eu te envio, tá, esse primeiro? Não estou te ouvindo.
Eu desliguei sem querer o microfone, peraí. Desculpa. Eu vou compartilhar aqui minha tela e eu vou te mostrar minha tela como cursista, tá? Porque eu não vou conseguir te mostrar na que eu sou professora da turma de vocês. Você vem aqui na atividade mesmo. Deixa eu só abrir aqui, é que eu já entreguei, tá? Então vamos ver como que vai aparecer. Aqui. Quando você abrir a sua tela, que fica assim, ó, aparecendo o seu trabalho nesse canto direito, aqui, ó, seus trabalhos, vai aparecer um botão onde está aparecendo o meu cancelar envio de entregar. Deixa eu cancelar o envio e mandar de volta para ver se dá certo. Peraí. Aí, ó, deu certo. Vai aparecer esse botão em azul aqui, Vanderly, entregar, embaixo do teu arquivo. Tá, deixa eu ir lá, porque eu não sei fazer isso. Não Tem que tira abrir sarro. tem que abrir essa tela aqui da atividade avaliativa portfólio, e aí você vai encontrar no canto direito essa aba aqui, ó, de seus trabalhos. Aí o botão geralmente é azul ou cinza, ele pode mudar de cor. Ele vai estar escrito entregar. Aí vem nele e clica em entregar, aí ele vai aparecer uma outra tela, não sei se apareceu para vocês outra tela, apareceu. E aí você só confirma em entregar. Feito isso, tá entregue. E outra coisa, o feedback da implementação, tá? Tem algum modelo específico para o diretor preencher? Não tem um modelo específico, mas lá no slide ele tem a orientação, tem como se fosse um roteiro. É muito parecido com o que eles já fazem da observação de sala de aula. Eu não vou lembrar exatamente as perguntas, mas eu vou mostrar aqui para você. Não é pergunta, perdão, a orientação, mas era algo do tipo assim: o professor usou estratégias que engajou os estudantes. No caso, a gente é acolhimento, então, assim, não é bem aquela estratégia da sala de aula, porque o padrão é o mesmo aqui, dos outros temas, não só do integral. Deixa eu abrir aqui. Laudenice, quer ir perguntando enquanto eu procuro aqui o modelo do feedback? Prof, eu ia pedir para você colocar a foto aqui no chat, daí não precisa instalar o WhatsApp. Será que eu consigo mandar no chat? Não consigo. Eu vou colocar no mural, já coloco. Por favor. Espera um pouquinho, porque daí no mural tem que salvar no dispositivo, daí subir ali. Aguenta aí um pouquinho que eu já coloco. Deixa eu achar aqui. Senta aí um pouquinho. Sala de quem? Da Emily? Kemily? Bom, primeiro eu tenho que saber quem que você quer. Não, ela tá lá na quadra. Ela me mandou pra mim na sala dela. Então senta aí e fica esperando. Vanderly, você que está atendendo aluno. Ai, desculpa. Não, a gente adora esses babados de escola. Desculpa. Não, eu vou te mostrar aqui, ó. Nessa página, calma. Nessa página aqui, ó, feedback da observação, lá no relato, no modelo que já está no seu nome, vai aparecer esse link de documento de orientação para feedback de cursista. Como ele é linkado, quando eu clico nele, ele já abre o documento. Eu vou te mostrar bem rapidamente aqui esse documento. Ele vai abrir essa orientação aqui. Você entrega, você mostra para a pessoa que vai te observar e ele vai escrever um texto, um parágrafo ou gravar um vídeo tentando seguir o que está pedindo. O que está pedindo? Isso aqui. Esses pontos. Seu colega desenvolveu estratégias e abordagens, né, de forma clara, objetiva. Os estudantes participaram, ficaram engajados. Qual foi os resultados disso, pontos positivos, que adaptação poderia ser feita no seu contexto. É bem pontual, então não precisa fazer conforme pergunta e resposta, pode ser feito num parágrafo 2 ou um texto gravado e tudo mais, tá? É bem tranquilo, ele tem um roteiro, não um esquema de perguntas e respostas. Tá legal, então. Obrigada. Imagina. Deixa eu agora tentar pegar a foto aqui e colar lá já. Deixa eu ver se está aparecendo. A Laudenice está aparecendo. Espera aí, vou salvar. Eu vou postar ali já no nosso mural,
no mesmo post que eu fiz para o encontro de hoje, tá? Só um pouquinho. Acho que foi. Aí ficou lá no mural. Deixa eu ver. Foi. Mas, caso vocês queiram, dá para pegar outros. Onde eles estão? Eles não estão escondidos, eles ficam nos slides dos encontros. Sabe onde eu coloco de cada encontro slide, slide, slide? Lá no final eu colo todos os prints das turmas, dentro dos slides, de todas as turmas. Inclusive, vocês vão ver os prints das outras turmas, da turma B e da turma L também, tá? Tentem não exceder sexta-feira, tá, gente? Que é o prazo máximo do portfólio, quem está com ele um pouco atrasado, para entregar, né, dentro da data, porque a gente entrega a nota no RCO, gente, o do Formadores é uma loucura, eles não dão um dia a mais. Não é igual a escola que a pedagoga abre livro, eles não podem, porque fecha o livro para o trimestre que vem e muda os alunos de cada turma, sabe? Então, é uma loucura. Mas acredito que será bem tranquilo, eu nunca tive problemas com isso, não será agora, né? E é isso, gente. Eu vou finalizando aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Vou parar a gravação já, inclusive.